Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Que bom estarmos aqui, reunidos na casa do Senhor para aprender a sua palavra. Que privilégio podermos desfrutar de tudo que o Senhor tem para falar para nós, Estamos estudando um livro muito precioso, A Cruz do Rei, do Timothy Keller. Acabou agora o sofrimento, falar sobre sofrimento. Hoje, inclusive, vamos falar do descanso, capítulo 4. E esse livro do Timothy Keller, ele dividiu em duas sessões, E essa primeira a gente vai falar sobre a autoridade. Aliás, vamos falar sobre Jesus se apresentando ao povo. Ele vai revelar a sua identidade, a autoridade, a sua identidade. E na segunda sessão ele vai falar sobre o propósito. É assim que o Timothy Keller dividiu o seu livro. E nós vamos estudar o livro de Marcos. Ele vai fazer todo o seu comentário, toda a sua interpretação dentro do Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho que está ali na Bíblia. E eu queria ler com os irmãos, lá em o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o versículo de número 23 em diante. Na realidade, eu já vou ler os dois textos, que o Tim Keller usa para traçar o seu raciocínio aqui. Então, um pouco do capítulo 3 também a gente vai ler, tá bom? Que vai falar sobre uma discussão sobre o sábado. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? E Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha e fique diante de todos. E em seguida voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. E no mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, o descanso. E o sábado, inclusive, tem esse significado, de cessação, de obras, descanso, tanto físico. Mas a gente vai aprofundar, segundo o que o Timothy Keller vai nos trazer aqui, e principalmente segundo o que Jesus deixou bem claro para a gente, porque é a partir desse tema tão especial, sobre o descanso, que cria-se ali uma revolta, se a gente pode dizer, dos líderes religiosos daquela época, que já foi dito nas aulas passadas, a principal seita, o principal sistema religioso daquela época eram os fariseus, que eram pessoas que tinham ali se assentado na cadeira de Moisés. Jesus usa essa palavra quando vai se dirigir a eles em Mateus capítulo 23, eles se assentavam à cadeira de Moisés para julgar o povo.
e para ensinar o povo, só que eles tinham uma maneira muito particular de interpretar os textos bíblicos, acrescentando certas regras que acabaram se tornando pesos e uma dificuldade para se achegar a Deus. Eles na realidade criaram barreiras para as pessoas se achegarem a Deus. E isso, né, a gente vê durante toda a exposição, né, do Evangelho. Você lendo o Evangelho, você vai ver que vai ter sempre esse embate entre os fariseus, que estavam ali investigando se Jesus Cristo, se ele era mesmo o Messias. Vocês se lembram que primeiro eles foram investigar João Batista, que eles enviaram, né, alguns, né, investigadores lá para saber quem que era João, porque ele estava pregando lá no deserto o arrependimento. E aí, quando eles mandam investigar e perguntar se João era o Cristo, tal, não sou, tal, eu sou a voz que clama no deserto. Os irmãos sabem dessa história. E agora eles estão investigando justamente aquele que já tinha declarado, através do perdão dos pecados daquele paralítico, de que ele era Deus, porque só Deus é que tinha essa autoridade para perdoar pecados. Então já tinha criado já um conflito ali na mente dos fariseus. E quando chega nessa parte aqui, antes de introduzir essa parte do sábado, ele vai falar algo contundente, que é justamente a primeira frase. Pode pular, a do livro, por favor, obrigado. Jesus declarou que não tinha vindo para fazer uma reforma religiosa, mas para acabar com a religião e substituir por si mesmo. E ele fala isso alguns versículos atrás, se você ainda tiver com a Bíblia aberta, no capítulo 2 de Marcos, no versículo de número 22, diz assim: ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Ele citou esse ditado, essa parábola, para se referir justamente àquele sistema religioso que foi criado pelos fariseus, tentando interpretar a Torá, ou a lei de Deus, de uma forma que os favorecesse, e que deixasse com que o povo os respeitasse de uma forma a tratar eles como uma liderança, e o que eles falavam praticamente, né, era lei, e eles eram, vamos dizer, os guardiões da lei de Deus. O que eles diziam era a verdade, você tinha que seguir aquilo lá, a regra. E se a gente, né, vê o quanto de trabalho eles deram, né, para Jesus, e ao mesmo tempo foi uma oportunidade que Jesus usou para mostrar que ele estava trazendo algo novo. Era algo completamente novo, não tinha nada a ver com a religião que eles criaram em torno da lei de Moisés. A própria lei, quando Deus estabeleceu a lei, ela revela quem ele é, revela o seu caráter, e revela que ele queria um relacionamento com o homem, mas um relacionamento de amor, de intimidade. E os fariseus, com as suas muitas regras, acabavam criando barreiras para essa intimidade, porque já havia o pecado que nos afastava de Cristo, de Deus, o pecado. E agora, além do pecado, os fariseus interpretavam a lei de forma a nos deixar ainda mais longe de alcançar a graça de Deus. Então Jesus chega e já faz essa declaração, que olha, não dá, o evangelho é vinho novo, e a religião de vocês é odre velho, não vai dar certo isso daí. Então eles já se sentem ali meio ofendidos. Aí quando chega nessa passagem aqui sobre o sábado, aí Jesus vai lá e vai bem na ferida, porque o sábado, que significa o descanso, ele é antes da lei, ele é muito antes da lei. O sábado Deus instituiu, ou o dia do descanso, tá? Quando eu falar sábado, os irmãos não entendam como sábado literal, bom, preciso explicar isso, né? Mas só para, se tiver algum adventista, vai que tem, né? Mas enfim, perdão até por citar, né? Citando adventista.
Aliás, deixa eu falar um exemplo aqui, aliás, uma experiência. No domingo passado, né, enquanto eu estava aqui no estacionamento, aí, quais as chances de acontecer isso? Pensa comigo, quais as chances? Eu já vou voltar para o assunto, mas quais as chances de um adventista me ligar e dizer que tinha ocorrido uma tragédia e que ele precisava de ajuda, e eu estava estudando essa lição que fala sobre o sábado, o descanso, e aí o que pensa? Eu como religioso pensei o quê? Sábado, o dia do Senhor, domingo, né? Dia do Senhor, eu vou lá, né, para trabalhar, porque na realidade era para fazer um trabalho. Ele tinha danificado um carro de um cliente e precisava entregar o carro para o cliente e não podia entregar o carro amassado. E aí eu, na minha intenção religiosa, eu falei, não posso ir lá trabalhar no sábado. Mas aí eu lembrei que eu estava estudando. Aí eu falei, mas peraí, será que eu não estou agindo como esses fariseus aí que não estão entendendo que esse irmão, por ele ser de outra denominação, isso para mim não interessa. Mas ele está num momento de dificuldade, precisando de ajuda, e eu vou usar a religião para, deixar de ajudar uma pessoa que está precisando. Veja aqui, que mentalidade, como que a religião faz com que a gente seja um escravo. Isso me incomodou. Eu falei, não posso. Quando eu saí aqui da igreja, eu avisei ele, falei, eu estou aqui no momento de culto, quando eu sair eu passo aí. Aí fui lá, resolvi o problema para ele. E depois, quando a gente estava junto, a gente começou a conversar e do nada, entrou o assunto do sábado. Imagine, conversando com o adventista sobre o sábado. E aí ele me explicou muita coisa, mas muita coisa. Ele falou, olha, tem lá o pessoal mais antigo que não move uma palha. Se você cuspir no chão, você está regando a terra. Eles não movem uma palha. No sábado, deu 5 horas da tarde, eles se trancam e não faz nada. Mas tem o pessoal mais novo, né, que está estudando mais a Bíblia, tal. Aí ele falou dele mesmo aqui, eu estudei, então fui, né, e tal, e com o pessoal mais mente aberta. E aí a gente entende que tem um princípio, o princípio da misericórdia e o princípio da necessidade humana. Então, aí a gente se entendeu sobre essa relação. Eu entendi na relação, né, dos adventistas com o sábado. E aí quando eu terminei o trabalho, ele perguntou para mim, né, quanto que era. Eu falei, não vou te cobrar nada, no sábado eu não trabalho para ganho, né, pessoal, estou fazendo isso para te ajudar e Deus abençoe e continue abençoando cada um de nós. Eu não estou falando isso para sinalizar virtude aqui de maneira alguma, só estou dizendo quais as chances disso acontecer, na minha vida no caso, quando eu estava estudando sobre esse assunto. Eu acredito muito, sabe, que Deus ele tem as suas formas de trabalhar, de agir na nossa vida. E a gente, quando se dispõe a estar fazendo algo para Deus, a gente depende totalmente de Deus. A gente depende inteiramente. A gente estuda, a gente ora, a gente pede a Deus, fala, Senhor, misericórdia, me ajuda. Eu não estou entendendo essa parte, o Senhor pode me esclarecer, tal. E aí Deus faz com que as coisas aconteçam para que a gente possa não só ler, mas ter a oportunidade de praticar aquilo que você está lendo ou estudando. Porque não faz sentido eu ser só um leitor da Bíblia, ou um ouvinte. Ouvir é fácil. Praticar a palavra de Deus é difícil. Praticar, você depende da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Então, citando esse exemplo só, e isso para mim foi maravilhoso, e esse meu amigo, ele agradeceu muito, e a gente tem, né, uma amizade muito grande, e eu, sinceramente, não tenho nada contra qualquer tipo de religião, qualquer tipo de... Até porque eu vim de uma igreja que ela fazia um pouco assim de distinção, né? Quem não aceita os nossos termos é considerado seita, mais ou menos assim. Então colocava adventista como seita e outras denominações como seita. E eu não vou falar sobre isso, não, deixa quieto. O próximo, por favor. O sábado significa descanso. Aliás, pulei um aí? Ou você pulou 2 aí? Isso, o sábado descanso foi instituído por Deus antes da lei. Eu falei isso.
Aí vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2. É um texto em que Deus, ao final da sua criação, dos 6 dias, né, em que Ele criou todas as coisas, criou todo o mundo, criou as pessoas e tal, aí no sábado, capítulo 2 diz assim: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. E Deus abençoou Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi o dia em que Ele descansou de toda a sua obra de criação. Então, Deus, soberano, criador, sustentador de todo o universo, criou todas as coisas, criou o homem primeiro, e depois, logo em seguida, descansou, cessou as suas obras, e deixou estabelecido que o sábado era um dia de descanso. Aqui Ele já estabelece que o sábado era para a humanidade, não era para uma religião ou para um povo em especial, não era. Aqui Ele já deixa bem claro que o sábado é um dia de descanso para a humanidade. Por quê? A gente rala a semana inteira trabalhando e precisa, o corpo físico, a mente, precisa de um descanso, precisa de um repouso. Se você não descansar o seu corpo, o próprio corpo vai fazer com que você descanse. Aí vai ser numa maca de hospital, ou de uma ambulância, né? Porque o corpo não suporta você trabalhar a vida inteira, o tempo todo. Você precisa tirar um tempo de descanso. E espiritualmente é a mesma forma. A nossa alma, a gente se preocupa com tantas coisas durante a semana, e Deus deixou com que um dia pelo menos da semana você cessasse aquilo que é cotidiano na sua vida, o trabalho, e você separasse aquele dia para que você tivesse um tempo especial com Deus, tivesse um tempo de reflexão, de gratidão, de descanso, e que adorasse a Deus, porque é um dia santo, é um dia em que Deus deixou como uma dádiva, um presente para nós. Porque senão, olha, eu falar, a gente trabalharia mesmo e se esqueceria de descansar. Mas Deus deixou estabelecido na sua palavra. Lógico, lá para frente, lá em Êxodo, que Ele vai deixar mais claro para o povo de Israel, depois que eles saem do Egito, são libertos, né, por Moisés do Egito. No capítulo 20, Ele vai, ao entregar para Moisés as tábuas da lei, Ele vai deixar esse mandamento um pouco mais claro em relação ao que Ele exigia ali do povo, da nação que Ele tinha tirado do Egito, porque eles vinham de uma escravidão de 400 anos, então você imagina que na escravidão você não tinha descanso, e aí depois eles também vinham de uma nação, né, do Egito, que adorava vários deuses, e aí Deus se apresenta dentro dos 10 mandamentos como sendo para eles: ó, eu sou o único Deus, o único Senhor, não farás para ti imagem de escultura, tal, não existem outros deuses além de mim, tal. E aí quando chega no 4º mandamento, Ele deixa bem claro para a nação de Israel. Quer ver? Vamos abrir lá e entender o que Deus deixou bem claro para eles. Capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 8 em diante. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus, e nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre você. O Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há em 6 dias, no 7º, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Às vezes a gente interpreta, né, só o começo aqui da passagem, e é tanta proibição, né, não pode trabalhar, nem você, nem seu servo, nem filho, tal, e se esquece da última parte que Moisés deixa bem claro. Ó, o Senhor fez os céus e a terra,
fez tudo e Ele mesmo descansou. E por isso Ele abençoou o sábado, ou o dia de descanso. Ele abençoou. O dia do descanso para nós é uma bênção. O dia de você descansar é para ser uma bênção e não ser algo pesado. E os fariseus tinham tornado esse dia do sábado um peso. Por quê? Criaram 39 regras do que era trabalho. O que é trabalho? Eles sentavam ali, começavam a discutir os detalhes da lei de Moisés. Não pode trabalhar, então o que é trabalho? Não pode debulhar lá as espigas, que era o que os discípulos de Jesus estavam fazendo no sábado. Mas quando eles chegam na sua intenção de investigar Jesus e querer acusar Jesus de algo, eles olham para os discípulos e simplesmente veem os discípulos ali debulhando, provavelmente era trigo, porque estavam com fome. Aí você pensa e você imagina que os discípulos tinham abandonado tudo, deixado a pesca para seguir Jesus. Então, praticamente eles viviam do quê? Não tinham, vamos dizer assim, mais seu sustento. Foi eles tiraram. Talvez eles pensassem assim: bom, a gente está andando com Jesus que multiplica pães, então para a gente vai ser fácil. Mas Jesus não fazia milagres para se exibir. Então quando eles entram ali nos campos de cereais, a lei, os fariseus entendiam que na lei não pode trabalhar, não pode fazer nada. E aí quando eles entram com fome e estão ali debulhando, é trabalho. Só que eles estão fazendo aquilo por necessidade, eles estão com fome. E a lei permitia isso. Mas eles estavam tão cegos na sua interpretação que se esqueceram do principal do mandamento. A principal função do mandamento, que é a misericórdia. A principal situação que eles deviam analisar ali é olhar e ver: não, eles estão com fome, realmente, eu acho que eles podem fazer uso, mas eles queriam achar algo para acusar Jesus. E quando eles fazem isso, Jesus já de pronto já rebate, fala: vocês líderes aí, que se sentam na cadeira de Moisés, vocês nunca leram o que fez Davi num dia de sábado? Ele e os seus homens, quando estavam com fome, entraram no templo, e aí só tinha lá para comer os pães da proposição, os pães sagrados, e o sacerdote deu a eles porque eles estavam com fome, e Deus não se manifestou ali, disse que era pecado. Não, Deus não reprovou aquela situação. Então por que agora os fariseus têm essa decisão de querer acusar Jesus que ele estava violando o sábado? Porque estavam cegos na sua interpretação. E quantas vezes a gente também não age dessa forma? Quantas vezes a gente se acha os guardiões da lei de Deus e que entende tudo da Bíblia, e quando as pessoas estão fazendo algo que não combina com aquele tipo de ensino que eu tive, eu vou simplesmente dizer que, olha, você está violando a lei de Deus. Quantas vezes nós agimos como fariseus? Eu me lembro de uma história de um pastor, que ele uma certa vez ele chegou atrasado na igreja. Chegou muito atrasado. E aí as pessoas começaram, alguns olhar para ele: nossa, mas pastor da igreja chegando atrasado, não respeita o horário do começo do culto, tal. Aí quando ele foi pregar, ele foi falar justamente sobre a misericórdia. E aí ele citou que ele tinha chego atrasado na igreja naquele dia, porque ao se encaminhar para a igreja, ele viu um acidente, e aí nesse acidente pessoas se feriram, e ali não tinha quem desse auxílio. Ele foi lá, de alguma forma tentar ajudar, tentar chamar socorro médico para ajudar, por isso que ele chegou atrasado. Então, se as pessoas estavam julgando o pastor sem saber o que lhe tinha acontecido, por que ele chegou atrasado? Às vezes a gente age dessa maneira também. Às vezes a gente julga as pessoas por aquilo que ela está fazendo, sem olhar para a misericórdia, sem olhar para a necessidade do que ela está passando.
Então a gente precisa entender isso. Próximo, por favor. O Timothy Keller então vai desenvolver agora um raciocínio. Ele vai falar sobre religião versus evangelho. Jesus, quando ele veio, ele não quis estabelecer uma religião, de maneira alguma. Ele veio estabelecer um relacionamento, veio trazer ao homem a graça e a misericórdia de Deus e o seu amor, de uma forma que insultava a religião daquela época. Era totalmente controverso. Por isso que os fariseus, eles se mordiam, imagino, de raiva, porque, mas não é possível, olha, a gente tem a lei de Moisés, a gente interpretou ela assim e tal, e para ser aceito diante de Deus tem que cumprir aqui os mandamentos, tudo certinho e tal. Mas quando Jesus chega, ele se senta com pecadores, faz refeição na casa de publicano, que eles consideravam traidores, se dá a conhecer, ou se revela, né, aos pobres, necessitados, que os fariseus consideravam como amaldiçoados por Deus. Uma pessoa pobre naquela época era como se fosse um amaldiçoado por Deus. Um cego era um amaldiçoado por Deus. É só você ler lá no Evangelho de João capítulo 9, os próprios discípulos tinham esse entendimento. Quem pecou para que esse homem aí nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Aí Jesus tem que explicar para eles, olha, não foi ele nem seus pais que pecaram, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. E aí tem um outro embate, porque Jesus cura esse homem também no sábado. Então, o ministério de Jesus, ele ao mesmo momento que ele vai avançando, ele vai tendo essa hostilidade dos fariseus, porque eles tinham essa maneira de interpretar a Bíblia, ou interpretar a lei, de uma forma que colocavam tantas regras que impediam as pessoas de se aproximar de Deus. E Jesus vem e acaba com tudo isso. Com o quê? Com o Evangelho, com a boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho? Nós já estudamos na semana passada. Então vamos traçar aqui esse paralelo entre religião ou Evangelho, né? A religião, ela trata de uma obediência, né, que é uma obediência. A obediência é um fardo e escravidão a regras e preceitos. O Evangelho é totalmente o oposto. A obediência no Evangelho, que Jesus nos ensina, é como um deleite. Você se deleita em fazer a vontade de Deus. Você não faz aquilo para ser aceito. Você não vem aqui aos domingos para estar bem com Deus na semana. Você vem aqui porque você tem gratidão a Ele, você de alguma maneira tenta se expressar diante de Deus, de uma maneira que você clama por misericórdia, você agradece, você se deleita na presença de Deus porque é bom. Eu não venho aqui aos domingos porque é uma obrigação. Se você estiver pensando nisso, eu tenho que ir lá porque eu tenho que estar bem com Deus. Aí eu vou abrir outro parêntese, que quando na minha antiga igreja, eu tinha esse problema comigo. Eu não podia faltar num culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia era sagrado. Eu não podia nem marcar viagem. Porque os outros cultos eu podia dar um jeitinho. Mas a Santa Ceia, se eu faltasse, nossa, é como se eu tivesse cometido uma transgressão terrível. Inclusive, né, tem o costume de, tipo assim, se você estiver no hospital, ou você estiver de cama na sua casa, está tendo a Santa Ceia no culto, mas depois do culto, o pastor vai lá, tem que dar ceia para você, precisa participar da Santa Ceia. E tipo assim, parece algo, né, vamos dizer, bonito de se ver, né? Não, a pessoa está tendo preocupação de ir lá, é legal. Mas acaba que sendo interpretado como um tipo de obrigação, é uma obrigatoriedade aquilo. E não é assim que o Evangelho faz com a gente. A gente não tem esse relacionamento com Deus com base em obediência a preceitos. Na realidade, a gente obedece a Deus, obedece a Cristo por amor a Ele, por reconhecer que Ele é Senhor
e Salvador nosso. Então a gente tem prazer em obedecê-lo. A gente não leva como um fardo, como a religião diz para nós que tem que ser. Não, você tem que obedecer isso daqui, porque senão Deus não vai te aceitar. Ó, se você não vier no culto de Santa Ceia, você vai ter que pagar os pecados aí, porque é triste. Então a gente, infelizmente, ainda existem pessoas com essa mentalidade. Então o Timothy Keller, ele vai falar muito, né, ao longo desse capítulo sobre isso. O próximo, por favor. Algumas religiões, né, que tratam aí desses assuntos. Porque a maioria das pessoas acreditam que se existe um Deus, a gente se comunica ou se relaciona com Ele através de uma obediência ou a certas imposições para que a gente esteja bem com essa divindade. Então, tem aqui alguns exemplos. Tem os nacionalistas. Você tem acesso a Deus, segundo ele, entrando para aquele determinado grupo e assumindo os traços característicos daquela sociedade. Ou seja, você precisa andar de acordo com aquilo que essa sociedade estabeleceu. Senão, se você andar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, está fora, você não tem relacionamento com Deus. O próximo. Os espiritualistas. Você tem acesso a Deus, trabalhando para conquistar esse acesso por meio de certas transformações de consciência. Você precisa acender a sua consciência para que você tenha acesso a essa divindade. Então, tem essas religiões. E depois, os legalistas, que existe um código de conduta e se você segui-lo, Deus o favorecerá. Então você só vai receber o favor de Deus se você fazer de acordo com o que está escrito nesse código aqui de conduta. É simples assim. Mas era o que os fariseus estavam determinando. E infelizmente naquela época as pessoas tinham os fariseus como autoridades na lei de Deus. E tentavam, se esforçavam, né, para cumprir, mas como? É impossível cumprir todos os preceitos, nem eles. Jesus vai deixar claro lá em Mateus 23, que nem eles conseguiam cumprir. Então eles impediam das pessoas ver o reino de Deus, de se achegarem ao reino de Deus, impediam, elas não entravam e impediam os outros de entrar no reino de Deus, porque impunham tantas coisas para se achegar a Deus, para se relacionar com Deus, principalmente esse código, né, esse Mishnah de 39 tipos de trabalho que não se podia realizar no sábado. O sábado que era para ser um dia de alegria, de festejo na presença de Deus, não, você tem que abandonar tudo, todo o seu cotidiano, se trancar na sua casa e fazer todo ali um ritual, porque senão você está quebrando a lei de Deus. E olha, esse quarto mandamento é santo, você não pode de maneira alguma. Então os fariseus estão aqui fazendo essa acusação, né, para Jesus, no capítulo 2 de Marcos, e eles estão sendo, vamos dizer assim, astutos, né, em querer achar alguma falha em Jesus, que nunca iriam achar. Então acusam Jesus, ou acusam seus discípulos de estarem trabalhando, quando na realidade o princípio da lei, que era a misericórdia, eles não estavam exercendo. E aí, né, eu coloquei esse exemplo também o fariseu e o publicano, lá de Lucas 18, em que dois homens, né, eles entram no templo para orar, e o fariseu todo cheio, né, de si, porque a religião o transforma nesse legalista, de que você chega, você tem acesso a Deus, por quê? Porque você faz as coisas tudo certinho que está mandando. Olha, eu entrego todos os meus dízimos, eu faço 3 jejuns semanais, e eu oro, e eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou como esses demais homens, não sou desonesto como esses demais homens. Então o senhor está aqui, olha, eu sou um exemplo de cristão, e então o senhor tem que me abençoar. Basicamente isso que o fariseu está dizendo, que ele é um padrão a ser seguido. E Jesus deixa bem claro que não é assim. Por quê? Aí o publicano vai lá, se prostra, bate com a mão no peito, não tem nem coragem de olhar para cima,
chega clamando a Deus por misericórdia, e aí Jesus deixa bem claro que quem é que sai justificado? Aquele que chegou com toda a sua religiosidade, todo o seu código de conduta, e abriu como um livro para Deus, ó Deus, lê aqui, ó que tanto de obras boas que eu faço aqui, ó, tudo certinho aqui e tal, faço tudo corretamente conforme a tua lei, ó, tá tudo, eu faço até a mais, porque eles tinham até a ousadia de entregar o dízimo das plantas ou das hortaliças que nasciam no quintal da casa deles. Então olha que absurdo. Eu tenho, né, eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, na minha família, um irmão que ele cria galinha, se a galinha der 10 ovos, um ele tira e leva para o pastor. Não tem problema. Mas eu digo assim, é que ele faz isso e tipo assim, numa condição de mostrar que ele está seguindo a risca. Isso para mim e para Deus também. Pouco importa, o que importa é o que está ali, enraizado no seu coração. Se é o desejo de alegrar a Deus fazendo isso, ou se está fazendo aquilo como uma obrigação, uma obrigatoriedade. Ah não, eu tenho que fazer aquilo porque senão a galinha não vai mais botar ovo no mês que vem. Ele plantou milho ou mandioca. Se ele tirar 10 quilos lá, 1 quilo ele separa, leva lá na igreja e dá para o pastor. É bonito de ver. A religião tem esse modo assim de você olhar e pensar, nossa, que legal, que bacana. Mas ela não é só isso. Eu digo que ele poderia pegar esses 10, deu 10 quilos, tirar 1 quilo e doar para uma instituição. Eu acho que seria bem mais visto, assim, e motivo de alegria para Deus, do que você cumprir aquilo como uma determinação. Esse é o entendimento, pelo menos o que eu entendo, né, de você ser legalista, você fazer algo somente para querer estar de bem com a lei de Deus. Tipo, se eu não fizer isso, Deus vai estar irritado comigo, Deus vai estar desgostoso comigo. Não, eu tenho que fazer. Não, você faz porque você ama a Deus, você obedece a lei de Deus porque você sabe que você foi aceito por Deus, independente se você cumpre ou não um código de conduta. Você foi aceito por Deus. Próximo slide, por favor. Qual é a lógica então desses 3 tipos aí de relacionamentos? Se eu fizer tudo que é exigido, se eu obedecer a tudo, serei aceito. E com o Evangelho é totalmente oposto a isso. Próximo slide. O Evangelho de Cristo diz que nós somos plenamente aceitos em Jesus Cristo e, portanto, obedecemos. Olha que simples. Quando eu li isso aqui, isso para mim é libertador. Algum tempo atrás, antes de conhecer a Igreja Batista, eu já tinha dificuldade de me relacionar na minha igreja, porque vinham essas questões na minha mente. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a primeira vez que eu li, e eu comecei a andar ali lendo a história de Israel, como que eles se formaram como povo, tal, e eu confesso que num primeiro momento eu ficava irritado assim com o povo de Israel, sabe? Eu olhava para eles e falava, mas que povo duro de se lidar, né? Nossa, mas Deus teve muita paciência com eles, né? Aí eu imagino Deus olhando para mim e falando, muita paciência. Então, Deus tem muita paciência comigo também. Mas, olhando assim, o tanto que Deus trabalhou para colocar no coração daqueles homens, né, que foram libertos, transformados em uma nação por Deus. Deus fez tantos milagres, abriu o mar vermelho, fez brotar água da rocha, alimentou eles com o maná, deu para eles a lei, e mesmo assim eles não conseguiam ser gratos a Deus, não conseguiam ter um relacionamento correto com Deus. Eu pensava, puxa, mas esse povo é muito ingrato, esse povo, olha, merece mesmo ser condenado mesmo. Sabe quando Deus chegou lá para Moisés e falou, vou dar cabo desse pessoal e vou fazer de você uma nova nação? Eu acho que Moisés devia aceitado, dizendo, né, quando eu estava lendo, eu acho que Moisés devia ter aceitado isso daí. Mas a gente vê que a história não é assim, né, irmãos? A gente vê que Deus,
Moisés, né, falou para Deus, falou, não, Senhor, mas o que vão falar do Senhor, que você tirou o povo lá tal, e agora, né, não conseguiu levar eles até a terra, e vai destruí-los aqui e tal, qual será a tua fama? Então Deus resolve ali ter misericórdia e falou, tudo bem, só que eu não vou mais andar no meio desse povo, não dá para ter relacionamento com esse povo, porque eles são murmuradores, reclamam sempre de tudo, e não dá. Eu vou mandar o meu anjo, e aí tem todo aquele desenrolar da história. Moisés fala, não, se for o teu anjo, eu não vou, não nos faça sair daqui, nós queremos é a tua presença. Então, a gente vê em tudo isso que Deus queria que o povo se relacionasse com Ele em amor, se relacionasse com Ele de uma forma, não só ter os preceitos da lei, ou a lei em si como um peso, mas ter a lei de Deus como conhecer o caráter de Deus, saber quem Ele é. Os 4 primeiros mandamentos revelam para a gente a sua maneira, como é que Ele age, como que Ele é. Isso é maravilhoso. E na segunda parte, do 6º em diante, fala dos nossos relacionamentos. Então, você resume, ou Jesus resumiu para a gente, a lei em 2 simples mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Resumiu muito para a gente a lei, mas mesmo assim a gente tem essa tendência de achar que precisa fazer algo a mais para ser aceito. Mas você não precisa. Somos plenamente aceitos em Jesus Cristo e, portanto, obedecemos. Quer ver? Abra lá em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 8 e 9. Quem achar primeiro, pode ler para mim, por favor. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o 9. Leia em voz bem alta para a gente. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o 9. O próximo versículo, pode ler. Amém. Nessa versão aqui, a versão transformadora, eu gosto muito porque ele coloca de uma outra forma. Eu vou ler para vocês. Diz assim: obrigado, irmão, Deus abençoe. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Então, a salvação não veio para a gente porque a gente é bonzinho, porque a gente sabe interpretar direitinho a lei. Não. Porque a gente faz as coisas certinho como Deus mandou. Não. É um dom de Deus, é um presente, uma dádiva. Por quê? Para que ninguém venha se orgulhar. E os fariseus, eles eram orgulhosos de serem os praticantes da lei de Deus. E isso tudo já colocava eles em batalha ali com Jesus, simplesmente porque se achavam dignos do reino de Deus. E aí quando você vê Nicodemos chegar para Jesus um dia, procurá-lo à noite e dizer assim: olha, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Então, ele como um líder, Nicodemos como um líder, você acha que eles não se sentaram ali, né, os fariseus, e conversaram: olha, não, mas esse mestre, esse rabino, esse Jesus, ele realmente ele veio de Deus, porque olha, ele perdoa pecados, né, ele interpreta a lei como ela deve ser interpretada. Então a gente precisa tomar uma decisão, precisa decidir. E Nicodemos vai até Jesus para conversar com ele. Então os fariseus, eles tinham esse embate ali com Jesus, mas eu imagino que eles refletiam um pouco, mesmo eles sendo
cegos pelas suas tradições, mas era impossível você olhar para Jesus e não ver que ele era realmente o Filho de Deus. E aí é claro que Jesus deixou bem claro para a gente que você não conseguiria enxergar Jesus se realmente Deus não abrisse o seu entendimento. Isso fica claro para a gente quando Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que a multidão está dizendo aí que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias e tal, outros dizem que tu és o profeta, que foi profetizado lá por Moisés. Mas e vocês? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele que não foi carne nem sangue que revelaram isso para ele, mas sim o Pai que estás no céu. Então olha como que não tem nada a ver com o que a gente faz. Eu consegui entender o que é o Evangelho. Você conseguiu entender? Não, foi Jesus que abriu seus olhos. Foi Jesus que, através do Evangelho das Boas Novas e do seu Espírito Santo, abriu a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente deixasse aquela velha vida de tentar agradar a Deus com as nossas obras, e agora dizer para Deus: não, a gente se entrega completamente a tua obra redentora, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sábado, o dia de descanso. Já está no 10 aí? Pode pular, por favor. O sábado significa descanso profundo, uma paz profunda. Quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, Ele está declarando que Ele é o sábado. Ele é a fonte do descanso profundo de que tanto precisamos. Aí abra para a gente lá em Mateus 11, 28. Eu acho que alguns já sabem de cor. Se tiver de cor, souber de cor, pode falar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus é o próprio descanso, e não é um descanso somente físico e somente aqui para essa vida. Ele se revela como o Senhor do sábado. Ele toma para si essa posição e diz, que ele é o próprio Deus, porque foi Deus quem estabeleceu o sábado. Lembra lá quando a gente leu lá em Gênesis, que Deus, depois de ter criado tudo, criou o sábado, o sétimo dia, como um dia de descanso, cessou as suas obras. Não que ele se canse, porque ele é Deus, não pode se cansar, mas quando Jesus faz essa declaração que ele é Senhor do sábado, ele está dizendo: eu sou o próprio sábado, eu sou o descanso que você precisa, que eu e você precisamos. Ele é o descanso. Mas o descanso do quê? O descanso dessa tentativa de se achegar a Deus e querer se justificar diante de Deus, de querer dizer: Senhor, eu sei que o Senhor fez toda a sua obra lá no Calvário, o Senhor morreu por mim e tal, mas eu sinto que eu preciso fazer alguma coisinha ainda para ajudar nessa obra. Não é assim. Você precisa um descanso profundo naquilo que Jesus realizou. Foi por completo. Ele te salvou, Ele te amou de uma forma que Ele fez a obra por completo. Você é nova criatura. As velhas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma coisa nova. E se a gente não experimentar isso, a gente vive essa religiosidade. A gente entra num sistema de relacionamento com Deus com base em legalismo. Então Jesus vem e acaba com isso daí. Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 11. Vamos ler mais essa referência, já estamos quase acabando. Capítulo 4, do versículo 8 a 11. Diz assim: se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos.
pois a palavra de Deus é viva, poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Quando o escritor aos Hebreus está falando desse descanso, e está dizendo que ainda resta um descanso para o povo de Deus, o que ele está falando? Justamente o que Jesus deixou bem claro para a gente. É um descanso nele. É um descanso em que você só encontra em Cristo. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, sistema de regras, você não vai conseguir descansar, porque você vai estar sempre querendo realizar algo para ser aceito, querendo realizar algo para ser aceito, ou para estar bem com Deus. E o descanso em que Jesus está oferecendo para a gente é descansar na sua obra redentora. Por fim, na cruz Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus, para que possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que os nossos pecados estão perdoados. Aqueles que creem em Jesus cessam suas próprias obras, não precisam mais se esforçar para ser aceitos por Deus, mas confiam na obra consumada de Cristo. Se você, neste domingo de manhã, entrou aqui nesse dia que a gente trata como um dia de vir à casa de Deus, de vir adorar a Deus, de vir ouvir, o que Deus tem para falar para nós, você tem essa certeza, você sabe que você está começando a semana descansando. É diferente dos judeus, eles trabalhavam 6 dias para descansar no 7º dia. Na nova aliança, a gente descansa no primeiro dia da semana para trabalhar o restante da semana. Não que os outros dias não sejam especiais, mas o domingo a gente vem aqui à casa de Deus, adora a Deus, reencontra aqui a família de Deus, os irmãos em Cristo, e a gente tem alegria em realizar isso, não como uma obrigação, ou como algo que a gente precisa estar de bem com Deus. Se eu não for no culto no domingo, minha semana é péssima, pode acontecer uma tragédia. Não, você não precisa ter esse peso na sua consciência. Você precisa só entender isso, que na cruz Jesus viveu essa experiência inquietante de separação de Deus, para que possamos ter o descanso profundo de saber que Ele nos ama e que os nossos pecados estão perdoados. Essa frase resume tudo aquilo que o Timothy Keller passou aqui para a gente ao longo desse capítulo, e que fique marcado nos nossos corações, e que a gente tenha um prazer realmente de obedecer a Deus, não por obrigação, mas por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então Ele merece toda a nossa devoção, Ele merece toda a nossa dedicação e obediência. Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, ainda tem alguns minutos, eu passo para os pastores. Amém? Então que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Se Deus quiser, estaremos à noite aqui adorando a Deus.